Olá, mãezinhas. Meu nome é Cláudia Belo, sou a voluntária do curso Gestante Meimei da Casa Espírita André Luiz. E hoje nós vamos estar falando sobre planejamento familiar. Então, o que é o planejamento familiar? É o direito das pessoas de decidirem de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas. Então, esse planejamento familiar está previsto na Constituição desde 1988 e foi regulamentado na Lei 9.263, em 1996. E por ela, tanto homens e mulheres têm o direito de decidir livremente sobre o número de filhos e devem ter também acesso aos meios para regular essa fecundidade, que abrange a educação sexual, o acesso aos serviços de saúde, o uso de métodos contraceptivos e até mesmo a esterilização voluntária. Planejamento familiar, além dele prevenir, então, uma gravidez não planejada, a questão das gestações de alto riscos, a promoção de um maior intervalo entre os partos, esse planejamento também proporciona uma maior qualidade de vida ao casal, ou à pessoa, que tem somente o número de filhos que planejou. E para participar deste programa, que é totalmente gratuito, tanto homens quanto mulheres que estejam na idade fértil devem manifestar interesse aos agentes de saúde que atendem na sua região. Então, nesse planejamento familiar, houve uma mudança agora em 2022 com a Lei 14.443, que entra em vigor agora dia 1º de março de 2023. E que mudanças foram essas que acontecem na Lei do Planejamento Familiar? A primeira mudança é quanto à fixação de prazos oferecido pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, então de métodos e técnicas contraceptivos, que passou a ser de no máximo 30 dias, evitando assim os longos prazos de espera, que antigamente podia ser de 2, 3 meses, ou mais. A segunda mudança é quanto à idade para a esterilização voluntária, que é a vasectomia nos homens e a laqueadura nas mulheres. Antigamente, na Lei 9.263, exigia uma idade mínima de 25 anos e que tivesse pelo menos 2 filhos vivos. Com essa mudança, na Lei 4.443, a idade agora foi reduzida para 21 anos para homens e mulheres e mantendo também a previsão para 2 filhos vivos. Isso significa que se a pessoa não tem filhos, mas é maior de 21 anos e possui plena capacidade de praticar atos da vida civil, ela já pode optar pelo procedimento. E o mesmo entende também para aquele que não tenha completado seus 21 anos, mas que já possui 2 filhos vivos. Ele também pode entrar dentro do programa do planejamento familiar. A terceira alteração está voltada mais para as mulheres, exclusivamente para as mulheres, que antigamente era proibido fazer a laqueadura durante o parto. E agora, com essa mudança, já é permitido, então, fazer essa laqueadura durante o parto, seja normal ou de cesariana, desde que ela manifeste esse interesse com pelo menos 60 dias antes do parto. A quarta alteração, também que é um grande ganho para as mulheres, é que foi revogado o dispositivo que exigia o consentimento do parceiro ou do esposo. Então, hoje, antigamente, ela só poderia fazer a laqueadura se tivesse o consentimento do seu parceiro, do seu esposo, certo? Isso registrado em cartório. Hoje, ela pode fazer a laqueadura sem o consentimento, do seu parceiro. Então, são algumas mudanças que essa Lei 14.443 nos trouxe, que foi a partir do ano passado, de 2022, e que entra em vigor agora em 2023. Então, planejamento familiar, toda mulher já possui o direito, então, de decidir se quer ou não ter filhos, se quer ter mais de um filho, ou seja, o número de filhos que ela quer ter e no momento que considerar mais apropriado. E para quaisquer das alternativas escolhidas, é dever do Estado propiciar esses recursos necessários, sejam educacionais, técnicos, científicos,
que garanta, então, esse direito, tanto a mulheres quanto aos homens. E como que acontece o planejamento familiar aqui em Rondonópolis? Então, primeiramente, o paciente ele procura um posto de saúde mais próximo da sua região, né, na unidade de saúde, e ali ele vai ser encaminhado para uma palestra na unidade de saúde orientativa sobre o planejamento familiar e os métodos contraceptivos. Cada usuário deve participar de uma dessas reuniões na qual terá acesso às informações e discussões que possibilite uma escolha mais acertada e consciente acerca do método contraceptivo, que muitas vezes não quer fazer a laqueadura, pode colocar o DIU, um dispositivo, ou fazer outros métodos, né, que possa fazer o planejamento familiar, ou seja, um espaço entre um parto e outro, né. Depois é encaminhado para atendimento, passando por enfermeira, assistente social, psicólogos e médicos, procurando fazer no mesmo dia o maior número de atendimento possível, indo desta vez menos vezes na unidade de saúde. E aqui em Rondonópolis, no município de Rondonópolis, o funcionamento deste programa, né, que é a Saúde até Você, é uma ação do Centro de Atendimento Integrado à Saúde da Mulher, que fica instalado no Hospital Municipal aqui na Avenida Lions Internacional. E tem como objetivo orientar e esclarecer dúvidas sobre o planejamento familiar, os métodos contraceptivos existentes, como métodos contraceptivos temporários, né, os anticoncepcionais, os preservativos, a implantação do DIU, que é o dispositivo intrauterino, e também aqueles métodos mais definitivos, como que a laqueadura nas mulheres e a vasectomia nos homens. E, primeiramente, então, a gente deve procurar uma unidade de saúde mais próxima de casa, eles vão te encaminhar para essa palestra, né, da unidade de saúde, ali da Lions. Depois é encaminhada a um profissional, um psicólogo, onde é entrevistado, decide o que deseja participar do programa, através das intervenções cirúrgicas ou não. Depois, no caso de decidir por uma cirurgia de laqueadura ou vasectomia, ele é ouvido então por um psicólogo. Aí esse paciente vai ser encaminhado para um médico, onde fará exames de saúde, né, que é os pré-cirúrgicos, exames de sangue, né, para ver se está bem para a cirurgia. E depois de acompanhados por profissionais de diversas áreas, dentro de 60 dias serão liberados para a cirurgia. Qual a importância, então, de fazer esse planejamento familiar? É fundamental, tanto individualmente ou para o casal, que as pessoas, então, tenham acesso às melhores opções para os seus planos se realizarem de forma como desejam. O planejamento pode contribuir também para uma sociedade mais saudável, né? Porque uma vez que a gente tem um número de filhos que nós queremos, com condições de educação, né, de melhorias, logicamente essas crianças vão ter na sociedade, vão ser pessoas melhores, ter mais possibilidades, né? Ao se organizar e planejar o futuro, toda a família sai ganhando, seja que a pessoa ou o casal poderá aproveitar, então, cada etapa da vida com qualidade e saúde, né? Então, lembramos, né? A família é um laboratório do amor. E a família recebe e desenvolve seres humanos, preparando-os com valores básicos para que eles possam conviver sadiamente com outras pessoas em qualquer setor da sociedade. Por isso que é muito importante nós fazermos esse planejamento familiar, para termos o número de filhos que queremos, para podermos dar os valores adequados, né? A boa convivência social dentro de casa, dentro do lar, as condições, né, de saúde para essa criança, de atendimento, né, para que elas possam, dentro da sociedade, ter um futuro brilhante, né? Então é isso, minhas queridas, vamos pensar bem, vamos, né, procurar quem tem interesse aí para fazer a cirurgia ou um outro método contraceptivo, para procurar então o posto de saúde mais próximos e ver como que pode ser feito esse planejamento familiar, tá? Fica aqui o meu abraço, né? Gratidão por todos vocês e que Jesus abençoe a todas vocês e a esses bebês maravilhosos. Deus abençoe. Abraços.